Olá, vamos falar da permeabilidade celular, o transporte que acontece através da membrana plasmática das células. A permeabilidade celular, ela é a capacidade que a membrana plasmática tem de realizar trocas entre o meio interno e o meio externo. É uma das principais funções que a membrana plasmática tem, porque ela consegue controlar o que entra e o que sai da célula. E isso pode acontecer de duas formas: através de um transporte passivo, que acontece sem gasto de energia, é um transporte que acontece de forma espontânea e pode ser de três formas: uma difusão simples, uma difusão facilitada ou uma osmose. A outra forma de permeabilidade celular é o transporte ativo, que acontece com gasto de energia, com o bombeamento de substâncias para dentro e para fora da célula. Um dos exemplos que a gente tem é a bomba de sódio e potássio. Nós vamos agora estudar detalhadamente cada um desses transportes e as suas características. Mas antes, vamos compreender um pouquinho a concentração dos meios, a classificação dos meios em relação à sua concentração de soluto e de solvente, tá? Soluto é tudo que seja sólido, né? Vem de sal. Todas as substâncias que são sólidas serão chamadas de solutos. E o solvente é a substância líquida na qual o soluto está dissolvido. No caso de células, no caso dos seres vivos, o nosso solvente é sempre a água. Os meios, eles poderão ser classificados como hipertônicos, isotônicos e hipotônicos, de acordo com a concentração entre soluto e solvente existentes neles. No meio hipertônico, que está aqui representado pela letra A gente vai ter uma quantidade de soluto, né, da parte sólida, muito maior do que a da parte líquida, do que a de solvente. Como a gente vê aqui na figura que nós temos 7 vezes mais soluto do que solvente. No meio isotônico, que está aqui representado pela letra B, a gente vai ter quantidades iguais de soluto e de solvente. No meio hipotônico, que está representado pela letra C, a gente vai ter uma quantidade muito pequena de soluto em relação à quantidade de solvente, ou seja, tem mais solvente do que soluto, ok? Isso é importante para a gente compreender como vão acontecer os transportes através da membrana plasmática, porque muitos deles dependem da variação de concentração entre o lado interno e o lado externo da célula. Vamos começar estudando o transporte passivo, aquele transporte que acontece sem que a célula precise gastar energia, sem que ela precise fazer nada. Ele vai acontecer naturalmente. O transporte passivo, ele vai ser sempre a passagem da substância onde ela está maior concentrada para onde ela está menos concentrada. No caso da difusão simples, a gente vai ter passagem de soluto, são substâncias sólidas, que elas vão sair do meio mais concentrado, o meio hipertônico, para o meio menos concentrado, o meio hipotônico, com o objetivo de fazer com que os meios fiquem isotônicos. A natureza, ela sempre tende a equilibrar as coisas. Então, ela vai sempre ter a tendência de equilibrar a quantidade de substância que é encontrada dentro da célula e a quantidade de substância que é encontrada fora da célula. Por isso, quando a gente tem essa diferença de concentração, o transporte de soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado, ele vai acontecer naturalmente, sem que a célula precise gastar nenhuma energia para isso. Porém, existem alguns detalhes para que a difusão simples aconteça.
A primeira delas é que a membrana deve ser permeável a essa substância. As substâncias que vão passar através da membrana plasmática, elas vão passar através de lipídios. Na difusão simples, a substância passa através da bicamada de fosfolipídio. Então, precisa ser uma substância compatível com fosfolipídio, uma substância que não vai causar danos à estrutura da membrana plasmática. Segunda condição, precisa obrigatoriamente ter uma diferença de concentração do meio externo para o meio interno, ok? Exemplo de substâncias que fazem difusão simples, os gases, o oxigênio que passa do sangue para a célula e o gás carbônico que passa da célula para o sangue. Na difusão simples, como eu disse a vocês, a substância vai passar pelo meio da bicamada de fosfolipídio, até que os dois lados, dentro e fora da célula, se encontrem equilibrados, se encontrem com a mesma concentração. Aqui nesse exemplo a gente consegue ver que do lado externo nós temos uma alta concentração de uma determinada substância, que pode ser o oxigênio. Essa substância ela vai atravessar a membrana plasmática pelo meio da bicamada de fosfolipídio até o lado interno da célula, onde ela está em menor quantidade. E esse transporte vai continuar acontecendo até que lado de dentro e lado de fora apresentem concentrações iguais, ok? Aqui nós temos uma animação que mostra a difusão simples acontecendo. As substâncias que estão mais concentradas nesse lado, elas simplesmente atravessam a membrana plasmática em direção ao outro lado, onde elas estão em menor quantidade. Vamos falar agora do transporte passivo, chamado difusão facilitada. Do mesmo jeito que a difusão simples, a difusão facilitada ela vai consistir na passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. De novo, vai ser uma passagem da substância do meio hipertônico para o meio hipotônico. Porém, ela é chamada de difusão facilitada porque vai acontecer com o auxílio de proteínas presentes na membrana, chamadas de permeases. É necessário a ajuda dessas proteínas simplesmente porque as substâncias que serão transportadas não obedecem àquelas condições da difusão simples. Ou são moléculas muito grandes, como a glicose e aminoácidos, ou são moléculas incompatíveis com os fosfolipídios, que se entrassem em contato com os fosfolipídios poderiam provocar a destruição dessas moléculas, consequentemente a destruição da membrana plasmática, como íons. Para isso, a célula vai dispor de proteínas que irão realizar esse transporte passivo, sem gasto de energia, porém, teremos as proteínas que irão facilitar esse transporte. O outro tipo de transporte passivo que nós temos é a osmose. Ao contrário da difusão, a osmose é a passagem do solvente, ou seja, é a passagem de água através da membrana plasmática, do meio onde ela está em maior quantidade, que é o meio hipotônico, para o meio hipertônico, ok? Lembrando a vocês que a concentração de solvente é o contrário da concentração de soluto. Então, o meio menos concentrado, o meio hipotônico, é onde eu tenho a maior quantidade de solvente. É o meio onde ela está em maior quantidade. Portanto, no transporte passivo do tipo osmose, a água ela vai passar do meio menos concentrado, o hipotônico, para o mais concentrado, o hipertônico, ok? Novamente, a tendência é que essas concentrações se equilibrem e os dois meios, externo e interno, passem a ficarem isotônicos, estarão equilibrados. Aqui nós temos um exemplo, né? Nós vemos aqui no meio hipotônico a quantidade de água e a quantidade de soluto,
bem diferente. E no meio hipertônico, muito mais soluto do que solvente, certo? No transporte passivo do tipo osmose, a tendência é que haja um equilíbrio, né? Os dois lados, eles irão igualar as suas concentrações. Nós vamos ter uma quantidade proporcional de moléculas de água para a quantidade de soluto que estará presente. Beleza? Vamos entender um pouquinho agora como a osmose ela influencia a célula animal e a célula vegetal. A osmose ela é um dos transportes que a célula não consegue impedir de acontecer. Ela vai acontecer, a célula querendo ou não, se ela estiver em um ambiente com concentrações diferentes. E isso pode causar alguns problemas para a célula. Vamos ver quais e qual a diferença desses problemas em uma célula animal e em uma célula vegetal. Nós temos aqui agora uma representação de osmose acontecendo em uma hemácia, que é um glóbulo vermelho, uma célula humana, logo uma célula animal. Nesse exemplo, essa célula ela foi colocada em 3 meios diferentes com concentrações diferentes. Eram 3 soluções diferentes de cloreto de sódio. Nessa primeira, essa célula foi colocada em um meio externo hipertônico, ou seja, do lado de fora existe maior concentração de soluto do que dentro da célula. O que é que aconteceu? Essa célula ela acaba perdendo água e se torna uma célula murcha, tá? Quando uma célula animal é colocada em um meio hipertônico, ela perde água. Aqui no meio, nós temos uma célula em meio isotônico, né? A hemácia ela tem o aspecto normal, a água nem entra e nem sai da célula. Ela está em equilíbrio em relação ao meio no qual ela se encontra. Colocando essa célula em um meio hipotônico, ou seja, do lado de fora você vai ter menos soluto do que dentro, há uma entrada excessiva de água na célula. Essa célula ela vai começar a encher demais de água, até que as concentrações se equilibrem. No caso, ela vai encher tanto de água que vai superar a capacidade de contenção da membrana plasmática. Essa célula vai se romper, provocando uma lise celular. Lise significa rompimento. No caso da hemácia, existe um termo específico que é chamado de hemólise, ok? Vamos ver exemplos de meios que seriam hipertônico, isotônico e hipotônico em relação a uma célula sanguínea nossa. Um meio hipertônico seria eu pegar essa célula e eu colocar em uma água super salgada, como a água do mar, por exemplo. Um dos motivos pelos quais a gente não pode beber água do mar é isso aqui. A água do mar ela é um meio hipertônico. Então, se nós bebêssemos, ao invés das nossas células serem hidratadas e receberem água, as nossas células acabariam murchando e iriam perder água. Um meio isotônico é o soro fisiológico utilizado em hospitais para internamento. Ele apresenta a mesma concentração de soluto e solvente que o nosso plasma sanguíneo possui. Por isso que ele é utilizado como veículo para a aplicação de medicação em internamentos, porque como ele apresenta a mesma concentração, ele não iria provocar nem que a célula murchasse e nem que ela se rompesse. Um exemplo de meio hipotônico seria a água destilada. A água destilada é uma água que passa por um processo químico de separação de misturas e que ela perde todos os sais. Portanto, é apenas água pura. Nesse caso, essa água ela passaria a entrar em excesso na célula e provocaria o rompimento das nossas células.
É por isso também que ela não pode ser bebida. Aqui nós temos o que acontece com uma célula vegetal quando colocadas em algumas condições diferentes de concentração. No caso das plantas, a célula vegetal ela tem uma parede celular formada por celulose que vai impedir que essa célula se rompa. Não vai acontecer a plasmólise, não vai acontecer o rompimento da membrana plasmática dessas células, ok? Quando ela é colocada em um meio hipotônico, essa célula ela enche de água e ela passa a ficar no estado túrgido. Quando ela é colocada em um meio hipertônico, ela perde o excesso de água que tem dentro dela, a membrana plasmática se descola da parede celular, provocando uma plasmólise. Em alguns casos, isso daqui é reversível. É possível você colocar essa célula em uma grande quantidade de água, ela vai reabsorver essa água e voltar ao seu estado normal, certo? No exemplo número 1, na figura número 1, nós temos uma célula vegetal flácida, que é quando ela é colocada em uma solução isotônica. É o estado normal e natural dela, certo? Uma observação para a presença dessa organela que as células vegetais possuem, que é o vacúolo, que tem como uma de suas funções armazenar o líquido. Ou seja, toda a água que entrar na célula vai ficar armazenada nesse vacúolo. Então, ela não vai ficar dispersa pelo citoplasma, atrapalhando as reações químicas ou influenciando na concentração das substâncias no citoplasma. No exemplo número 2, nós temos uma célula vegetal túrgida. Quando ela é colocada num meio hipotônico, entra água demais. Olhem a diferença do tamanho do vacúolo da célula isotônica para a célula túrgida. O vacúolo ele se enche de água e ele acumula todo esse excesso de água que entra na célula. Na célula 3, nós temos uma célula plasmolizada. Como eu disse a vocês, a membrana plasmática ela descola da parede vegetal e o vacúolo ele está praticamente vazio. Essa célula aqui já está morta? Talvez sim, talvez não. Existem algumas espécies vegetais que são capazes de reabsorver a água e voltar ao seu estado normal. Porém, se esse estado de plasmólise durar um período de tempo muito longo, esse estado ele não será reversível. Aqui um quadro comparativo, da célula animal em uma solução hipotônica. Entra água demais, a célula se rompe, destrói. A célula vegetal, quando entra água demais, ela fica túrgida, mas ela não se rompe porque ela tem a parede celular. No meio isotônico, a entrada e a saída de água são iguais, estão em equilíbrio, então está tudo certo. Na solução hipertônica, a saída de água é maior do que a entrada, portanto, essa célula ela vai murchar. No caso de uma célula animal, isso daqui também representa a destruição e a morte celular. Para uma célula vegetal, pode ser que não. Como eu disse a vocês, esse estado de célula murcha para a célula vegetal, ele pode ser revertido, ok? Vamos falar agora sobre o transporte ativo, que é o transporte que acontece com gasto de energia. A célula ela vai precisar gastar para manter o desequilíbrio celular, porque o transporte ativo ele é a passagem de soluto do meio em que ele está menos concentrado para o meio onde ele está mais concentrado. É a passagem do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou seja, é o transporte que vai acontecer contra um gradiente de concentração. E para isso, a célula vai precisar gastar bastante ATP, ela vai precisar gastar muita energia. Por que isso? Porque ela está indo contra a natureza, ela está indo contra o transporte passivo, que é algo que acontece naturalmente. A natureza, ela sempre tem a tendência
de fazer com que os corpos e os meios entrem em equilíbrio. Só que esse estado de equilíbrio nem sempre ele é interessante para a célula. Nem sempre a célula vai funcionar nesse estado de equilíbrio, certo? Existem algumas circunstâncias em que a célula precisa do desequilíbrio para poder funcionar. Um exemplo disso são os nossos neurônios, que necessitam de uma diferença de concentração entre o meio interno e externo da célula para manter, para produzir e propagar o impulso nervoso. Para conseguir essa diferença, para fugir desse equilíbrio que é natural, a célula vai precisar realizar um transporte ativo, no qual ela vai gastar energia para fazer isso. Um dos principais exemplos que nós temos de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio, ok? Nesse exemplo, nós temos a seguinte situação. O íon potássio, ele é encontrado em maior quantidade dentro da célula do que fora, porque ele participa da síntese de proteína, da respiração celular e outras atividades. Já o sódio, ele é encontrado em maior quantidade do lado de fora do que do lado de dentro. Por difusão, esses íons, eles tendem a se locomover para estabelecer o equilíbrio. O potássio que está dentro, ele vai sair, o sódio que está fora vai entrar, certo? Por difusão, porque a natureza, ela tende ao equilíbrio, ela vai tender a igualar as quantidades de sódio e potássio dentro e fora da célula. Porém, para o funcionamento da célula, isso não é interessante. Então, o que é que vai acontecer? A célula vai gastar energia para pegar o potássio que fugiu e jogar para fora o sódio que entrou, certo? O que é que acontece? Na bomba de sódio e potássio, a gente vai ter algumas proteínas na membrana plasmática que vão funcionar capturando os íons de sódio dentro do citoplasma e jogando ele para fora. Do lado de fora, essa mesma proteína ela vai capturar o potássio e jogar para dentro da célula nestante, tá? E esse processo ele vai ser ininterrupto, ele vai acontecer o tempo inteiro. Por quê? Porque à medida que a célula bota o sódio para fora e o potássio para dentro, a natureza vai lá e faz o processo contrário para tentar estabelecer o equilíbrio, que não é interessante para a célula. Nós vamos ver aqui agora um exemplo do funcionamento da bomba de sódio e potássio. Na membrana plasmática da célula existe essa proteína aqui, que é a bomba, a proteína bomba. Ela vai se abrir para o citoplasma e ela vai capturar 3 moléculas de sódio. No momento em que isso acontece, ela quebra uma molécula de ATP, gasta esse ATP, gasta esse fosfato e muda de conformação, se abrindo para o meio externo. Libera essas 3 moléculas de sódio e captura 2 moléculas de potássio. No momento em que ela captura as 2 moléculas de potássio, ela muda de conformação novamente, se abre para o citoplasma, libera o potássio, volta a pegar o sódio. Enquanto isso, por difusão, o sódio que saiu entra, o potássio que entrou vai sair e essa proteína vai continuar realizando esse transporte com gasto de ATP constantemente para poder manter o desequilíbrio que a célula precisa para poder funcionar. Além desse transporte do tipo bomba de sódio e potássio, nós temos o transporte em massa, que ele vai acontecer com moléculas que são muito grandes, até mesmo para serem transportadas por proteínas. Esse transporte ele vai ser classificado em 2 tipos. A endocitose, que é dividida em fagocitose e pinocitose.
e a exocitose, que é o processo de eliminação de substâncias da célula. A célula vai jogar para fora. A fagocitose é o englobamento de partículas sólidas. É quando uma partícula sólida que esteja fora da célula, ela vai ser englobada pela membrana plasmática e levada para dentro do citoplasma. A pinocitose é o englobamento de partículas líquidas. É quando essa partícula que está do lado de fora da célula e que precisa entrar é uma substância líquida. Aqui nós temos um exemplo de fagocitose, né? Quando uma substância sólida ela vai ser englobada pela membrana plasmática e levada para dentro da célula. E uma pinocitose, quando nós temos uma substância líquida, né? Que vai ser também englobada e levada para dentro da célula. Dentro da célula, ela vai passar pelo processo de digestão celular e, em seguida, vai acontecer a formação da vesícula de exocitose com os restos alimentares que não servem mais. E aí a célula vai fazer o processo contrário. Ela vai jogar fora essas substâncias que estão em seu interior para que sejam eliminadas. Aqui nós temos um exemplo bem básicozinho, né, do vacúolo de pinocitose entrando, vai acontecer a digestão, né? Esse corpo residual com o que não serve mais, ele vai ser eliminado da célula. Vou repetir para que vocês possam observar com mais atenção. E por hoje é só, pessoal. E aí, vamos dar uma estudadinha para compreender melhor esse assunto? Na próxima aula, vocês vão responder algumas questões a respeito do transporte celular. Beijos, beijos!